Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, aqui ao nosso canal Terça Livre. Eu sou Alan dos Santos e estou aqui com uma pessoa muito especial para entrevistar, que é o professor e maestro Dante Mantovani, que dá cursos de música no nosso Terça Livre Cursos. Boa noite, Dante, tudo bom? Oi, Alan, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Sempre um prazer estar aqui convosco. Obrigado, Dante. Dante, nosso bate-papo hoje não é muito prolongado, até mesmo porque quem quiser se aprofundar mais vai fazer o Terça Livre Cursos, e quem quiser ainda dar um passo além, vá lá para o Seminário de Música, não é isso? Seminário de Música. Seminário de música, exato. .org ou .com? .org. Isso, eu lembrava que era .org. Então, Seminário de Música.org. E nós estamos aqui para tratar um pouco do papel da música na arte e na mentalidade revolucionária, porque a música ela tem essa entrada na alma, ou seja, essa entrada no conhecimento do homem que ultrapassa, né, e muito a capacidade de um livro, a capacidade de uma aula, né? A música pode trazer 1 zilhão de informações imateriais que os nossos signos verbais não podem abarcar, né? A música pode ir muito além disso. Eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho como que a música pode chegar até a alma e causar tantos efeitos positivos ou negativos, e por que nós precisamos aprender música não apenas para nos defendermos da mentalidade revolucionária, mas, sobretudo, para elevarmos a nossa alma, elevarmos o nosso conhecimento. Sim, Alan. Bom, para início de conversa, eu vou fazer menção a uma frase de Platão que era muito conhecida tanto no mundo antigo quanto na Idade Média, até há pouco tempo atrás, que é a seguinte frase: a música ordena a alma. Essa frase é de Platão. Por que Platão disse isso? Porque ele fez uma série de estudos, inclusive musicais, dentro da própria escola pitagórica, que tinha uma grande tradição na Grécia, na época de Platão, e ele é um seguidor, digamos assim, desses estudos pitagóricos que relacionam a música com a matemática e com a metafísica, enfim, todos os estudos que eram feitos na Grécia Antiga, relativos à estrutura da realidade, relativos à estrutura do universo, estudos em cosmologia, metafísica, depois passando da metafísica para a política, né, tinham essa preocupação com o trabalho da educação musical, justamente porque os gregos, e lá antes de Platão mesmo, com o próprio Pitágoras, haviam descoberto essa relação intrínseca que existe entre a música, e a música considerada uma ciência de concatenação dos sons, com a própria estrutura da realidade, estrutura do universo, certo? Por que isso acontece? Porque as notas musicais são frequências acústicas, e essas frequências elas têm um comprimento, é um fenômeno físico. E esse comprimento é diferente nas diferentes notas, de modo que em relação a uma nota em relação a outra, tem sempre uma relação numérica, certo? Então qualquer música tem um complexo de relações numéricas, de proporções matemáticas, que nós não vemos, não enxergamos, mas nós absorvemos de uma maneira indireta. Então essa condensação de significados e de, digamos assim, códigos, como se fosse um DNA, né, um código genético da própria estrutura da constituição do universo, do cosmos, da realidade, estão presentes na música. Por isso que a música nos faz, como você bem colocou aí no início, ter essas reações tão extremadas, tanto para o bem quanto para o mal, porque é como se esse DNA que existe na música vibrasse com o nosso próprio DNA, e essa ressonância, essa vibração contínua que existe entre o nosso aparato de percepção e os sons musicais resultasse em uma, digamos assim, tem uma resultante que é necessariamente espiritual, certo? Então, como esses elementos estão todos condensados na música, eles passam também a fazer parte da nossa constituição quando nós ouvimos música. Não sei se está clara a explicação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando... Tá claro? Aí, então, por isso, a música, independente da intenção do compositor ou da letra, ela passa valores, passa conteúdos, passa reações
porque justamente existe essa condensação, né, de significados por uma questão que é inerente ao próprio som, por ser realmente um fenômeno acústico que tem toda essa carga de informações, de proporções, e isso tudo nos faz vibrar na mesma frequência da música, certo? Então, por isso que existe essa importância tão grande, que os gregos já sabiam. Só que o que acontece? O próprio Platão diz que nós vamos... a sociedade vai se degenerando, né? Conforme passa o tempo. Não é o contrário. É o contrário da ideia revolucionária de que nós vamos nos aprimorando. Então, o Platão tinha essa consciência de que a sociedade continuamente se degenera. E aí, depois, claro, que há a possibilidade de uma reconstrução. O Aristóteles fala isso também na política, que existem as formas virtuosas e as formas viciosas de governo. Por exemplo, a aristocracia seria uma forma virtuosa. E a degeneração da aristocracia é a oligarquia. A oligarquia é uma forma degenerada da aristocracia. A monarquia é uma forma virtuosa. Já o despotismo é uma forma viciosa, degenerada, né? Então, quer dizer, pode haver a involução. A sociedade não caminha necessariamente para a evolução. Nesse sentido, a educação e a educação musical e os conhecimentos sobre música parece que só tem diminuído, tá certo? Então, isso é uma das causas da burrice nacional, uma das causas de o movimento revolucionário ter tido tanto sucesso, porque é impossível um movimento revolucionário fazer sucesso em uma sociedade culta, bem informada, onde as pessoas têm uma boa formação, uma boa preparação cultural. E a música desempenha um papel fundamental, eu tenho insistido muito nisso ultimamente. Muitos não compreendem por que eu falo tanto de música. Não é só porque eu sou músico, mas porque realmente é muito importante na formação geral do indivíduo, tá certo? E no Brasil, né, já que você citou a questão do movimento revolucionário e a influência da música nisso, nós vemos que hoje o gosto musical no Brasil é o pior de toda a sua história, né? É uma coisa impressionante. Com todos os meios que nós temos à disposição, internet, YouTube, uma facilidade tremenda para termos CDs, DVDs, aparelhos de som, MP3. E o gosto musical só piora, mas como é possível uma coisa dessa, né? Sim. Justamente, nós temos que remontar a períodos um pouco afastados para entendermos de onde que vem essa aniquilação do gosto musical. Uma coisa que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender no Brasil, e em relação a esse tema também, é que a gente sabe que no Brasil existe uma visão um pouco binária das coisas, né? Então, por exemplo, como que as pessoas fazem para entender, ou muitas vezes não entendem, essa relação que existe entre grandes grupos econômicos, que muitas vezes financiam a ideologia socialista, financiam partidos de esquerda, né? Por que isso acontece? E as pessoas acham que grandes grupos capitalistas vão ser de direita e a esquerda composta por outro tipo de alienação. Pobrezinhos e coitados. Não, é exatamente o contrário. Então, o que acontece? Você veja, eu vou exemplificar isso com exemplos da nossa realidade, né? O mercado musical, essas celebridades que aparecem dia e noite, hoje aparece uma, amanhã aparece outra, é igual o chuchu que dá na cerca, né? Vocês vejam que não tem qualidade nenhuma. Por que não tem qualidade nenhuma? Porque essas pessoas são pessoas sem formação, elas são recolhidas lá no esgoto, né? Sei lá de onde, tira do inferno, do esgoto, na porta da cadeia, né? Tira aquelas criaturas, aí eles passam lá uma roupagem, uma maquiagem, fazem uma produção, um marketing em cima daquilo, e essas pessoas viram celebridades. E passam a dar palpite na mídia, influenciar comportamento. Tá? Comportamento. E nisso cria-se um comportamento massivo, um comportamento de massa, um espírito de rebanho. E você consegue direcionar grandes parcelas de pessoas para o mesmo lugar. Tá entendendo? Sim. Por isso que grandes capitalistas, grandes conglomerados da indústria da música, podem se chamar de música, do entretenimento musical ou entretenimento sonoro, investem tão pesado nessas porcarias. Porque se eles investissem pesado na música clássica, na música erudita, se eles investissem pesado nos grandes cantores realmente de boa formação, grandes pianistas, grandes maestros, grandes orquestras, qual que seria o inconveniente para
eles. Essas pessoas, além de terem uma boa formação moral, sobretudo moral, porque para você ser um bom músico, alguma formação moral você tem que ter, porque você tem que ter uma constância, você tem que ter uma série de qualidades para você chegar no ponto da maestria, no ponto do virtuosismo, no ponto do domínio. Uma disciplina, exatamente. Uma série de características positivas. Essas pessoas não são figuras ideais para guiar as massas, compreende? As pessoas vão tomar como exemplo, essas pessoas, elas vão começar a estudar, vão começar a se esforçar, vão começar a questionar realmente a realidade. Isso não é interessante para esses grandes grupos, porque grandes grupos metacapitalistas, por que eles querem controlar o comportamento das massas, né? Por várias razões, mas uma dessas razões é pelo fato de que, controlando o comportamento das massas, eles conseguem vender mais, conseguem gerar mais lucro, né? Então, levam todas as pessoas para ter um tipo de comportamento que é também um comportamento de consumo, tá certo? Então, vejamos, vamos dar um exemplo de algum produto que é absolutamente desnecessário. Você veja, por exemplo, essa febre de iPhone. Eu sei que iPhone é um aparelho muito bom e tal, mas por que uma criança de 10 anos tem que ter um iPhone, né? Por que a criança de 10 anos, pior ainda, tem que ter um iPhone sem ter condições para comprar, ou já tendo um, aí quer lá o mais moderno, não sei qual que é agora, 7, 8, 9, 10. No 3 já não serve, tem que ser o 7, tem que ser o 8. Então criam-se demandas absolutamente desnecessárias o tempo todo. E aí, esses ídolos do comportamento, né, direcionam as massas para o consumo daqueles produtos, muitas vezes supérfluos. Você já viu algum dessas celebridades indicar consumo de livro, indicar consumo de alguma coisa de qualidade? Não, é sempre porcaria, né? Porque as porcarias elas têm uma maior vazão mercadológica. Então isso explica em grande parte o declínio da cultura musical. Por outro lado, essas ideologias revolucionárias, e existe uma coisa também, o Alan deve conhecer, né, Alan? Com certeza, a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Sim. Foi um grande intelectual, um grande teórico e homem de ação anticomunista. Ele escreveu um livro chamado Revolução contra Revolução, que eu indico para todos meus alunos, todas as pessoas que têm algum interesse na guerra cultural. Nós fizemos uma guerra cultural, certo? Não há como a gente agir como um avestruz, enfiar a cabeça na terra e fingir que não está acontecendo nada. É uma guerra cultural que é contra a família, é contra o cristianismo, é contra o Ocidente, é contra a sanidade mental das pessoas. Nós vivemos uma época em que uma quantidade absolutamente insana de pessoas faz uso de psicotrópicos. Isso é um fenômeno que um grau altíssimo, é bom lembrar. É um grau altíssimo. É preocupante. Você pode digitar no Google aí, coloca aí a taxa de uso de qualquer remédio, clonazepam, sei lá, esses remédios antidepressivos. O consumo hoje é uma taxa absolutamente vertiginosa no Brasil e no mundo, tá certo? Por que as pessoas estão fazendo uso disso? Porque existe uma guerra coordenada, executada em simultâneo por grandes potentados globais contra não apenas esses valores ocidentais que eu falei, mas contra a própria sanidade mental. Pessoas que têm uma instabilidade psicológica são mais facilmente manipuláveis, são mais facilmente dirigidas para o consumo de qualquer porcaria, inclusive de psicotrópicos, né? Ah, mas você é contra o uso de psicotrópicos? De fato, eu sou. Eu sou porque existem alternativas, existem outras formas. Claro que cada caso é um caso, né? Mas a indústria farmacêutica, nesse sentido, lucra bilhões com a desgraça das pessoas. E eles conseguem criar e alimentar esse mercado criando problema. Cria o problema para vender a solução. Tá entendendo? A música faz parte disso. E por que entra o professor Plínio Corrêa de Oliveira? Porque nessa obra, Revolução contra Revolução, ele demonstra quais são os princípios e funcionamento de todo o processo revolucionário. E disse o professor Plínio, já no início, que toda revolução é baseada em uma espécie de arroubos de sensualidade. E vocês podem notar que por quê? Por que isso? Porque a sensualidade é uma das maiores forças que o homem tem. O cristianismo nos ensina a controlar isso em função de um objetivo maior, que é espiritual,
que são os mandamentos divinos e a salvação da alma. É só com a ajuda de Deus nós conseguimos vencer isso. É porque nós somos... vocês são carolas, não sei o que lá. Não, a gente precisa de Deus para vencer a carne, né? Quem venceu a carne foi Cristo. O homem não venceu a carne. E o homem só pode vencer a carne com a ajuda de Cristo. Tá certo? Então, o professor Plínio ensina exatamente isso. Que toda revolução parte de uma espécie de exacerbação da sensualidade. Por que a música vagabunda, a música de entretenimento, está cada vez mais sensual? Já perceberam isso? Vejam o caso, por exemplo, do funk carioca, que já é praticamente o equivalente do funk carioca no cinema. Vamos dizer assim, se fosse música aquilo, né? É música, tá bom. Então, no cinema seriam filmes pornográficos, né? Porque só fala de sexo, é só letra pornográfica, e eu não estou bancando moralista, mas a pessoa ficar ouvindo um negócio desse, o que acrescenta? O que acrescenta? Né? Se quiser fazer sexo, enfim, vá lá e faça, mas ficar falando isso no meio da rua, né? O que o pessoal coloca som alto e deixa o negócio tocando de uma maneira indiscriminada e obrigando todos os que estão à volta a ouvir isso. Essa contínua estimulação do erotismo, da sensualidade, da sexualidade exacerbadas, favorecem ao quê? Essa postura de rebanho, essa postura disruptiva, comportamento de massa, comportamento de pessoas que não têm uma individualidade, que não têm uma capacidade de se controlar. E isso é também esse elemento de massas, né, é justamente o elemento revolucionário por excelência, desde Marx, passando por Lenin, Trotsky, Gramsci já tem uma outra linha, né, que é outro. Estou citando esses teóricos marxistas que vocês devem conhecer, mas basta ler as obras deles, né, e vocês verão que em todo movimento revolucionário, toda estratégia revolucionária tem um contingente de agentes que vão levar a cabo a revolução. E sempre se pensa a revolução a partir da modificação do comportamento das massas. O próprio Engels escreveu um livro, agora me fugiu o nome do livro, eu sempre me esqueço o nome do livro, mas eu lembro muito bem do conteúdo dele, sobre a família, tradição e propriedade, uma coisa assim. Não, família... É isso mesmo. É isso, né? Família, Estado e propriedade privada. Família, Estado e propriedade privada, exatamente. É um libelo em que o Engels tenta demonstrar... O Engels, para quem não sabe, né, era o grande parceiro do Karl Marx, que é o fundador aí do comunismo, do socialismo, e sustentou o Marx, era um grande industrial. Olha, vejam só, por que um grande industrial financiava um teórico comunista marxista? Porque, como eu disse, o socialismo, a ideologia de esquerda, cria esse comportamento de rebanho, planifica as pessoas, planifica as consciências, abate as individualidades e faz com que as massas sejam domesticáveis. Elas perdem a sua capacidade, a sua autonomia, por conta justamente da destruição desses valores que garantem alguma liberdade para o ser humano. O principal desses valores é o quê? É a família. Então o Engels ataca o quê? Ataca a família. Diz que a mulher é escrava do marido, que os filhos são escravos dos pais, e estimula essa guerra, né? Essa divisão da sociedade, divisão de proletário contra o empregado, contra o patrão, contra o empregador, a divisão do marido contra a mulher, divisão dos pais contra os filhos. Depois, já no século XX, na segunda metade do século XX, entra a divisão por cor, por raça, por sexo, e a esquerda está nisso ainda. Só amplia essa velha tática que já era conhecida no mundo romano, do divise et imperare, ou seja, dividir para imperar, para comandar. Quando você divide a massa, ficam brigando com o outro, mais fácil de impor as suas vontades, tá? Porque elas não têm a glua, não têm a cola, não têm a capacidade de se organizar para ir contra um governo tirânico, por exemplo. E nós vivemos hoje a escalada de um governo tirânico mundial que dita as regras em todas as partes do mundo, e o povo nada faz. Por quê? Porque está imiscuído nessa... vamos colocar um termo aqui, chulo, nessa putaria generalizada que virou o Brasil hoje, por exemplo. Sim. Não é? Uhum. E estimulada por esses bobos de circo, por esses animadores de plateia, que são esses artistas do entretenimento, que não tem formação alguma, e ficam aí divertindo a massa, tirando a atenção daquilo que é realmente importante, que é a sua família, que é a religião, que é a cultura, que é a edificação interior, um tempo para o silêncio. Hoje em dia as pessoas vão dormir,
super tarde, tudo bem, temos internet e tal, mas e o espaço para um recolhimento interior, que antes começava mais cedo, né? As pessoas acordavam mais cedo. É claro, tem pessoa que trabalha à noite, tem as exceções, mas as pessoas já não têm mais um espaço de contato, de interioridade consigo mesmas, não é mesmo? Então, isso também não favorece o desenvolvimento da inteligência, do estudo, da reflexão. Agora, onde que a música entra nisso tudo, mais uma vez? A música, como eu disse antes, já citando Platão no início da nossa fala, tem a capacidade de ordenar a alma. Portanto, se você tiver contato com um repertório musical elevado, de alto nível, grandes obras que são resultado de muito estudo, de muita reflexão, de grandes conquistas estéticas, técnicas, artísticas, espirituais, porque a música é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por, enfim, pelo próprio aspecto transcendental da nossa realidade, né? Então, isso ordena a sua alma, quer dizer, coloque em ordem seus pensamentos, coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem as suas ações. E você vai parar de ser enganado e ser feito igual trouxa, né? Tanto que o Otto Carpo foi um crítico musical nascido na Áustria, mas que veio para o Brasil na década de 1930, fugindo do nazismo. Ele coloca nos livros dele, tem um livro dele chamado Pequena História da Música, outro que foi lançado ano passado, que eu prefaciei, que é o Canto do Violino, saiu pela editora Danúbio. Ele fala justamente que a cultura musical é o elemento mais importante da formação cultural de qualquer pessoa. Vejam, Otto Maria Carpo é o maior historiador da literatura que existe no Ocidente. Só isso, hein? Ele escreveu um livro chamado História da Literatura Ocidental, que tem 9 volumes, dessa grossura aqui, ó. São catataus. É uma coisa fantástica. Eu acho que o Alan deve ter esse livro aí, né, Alan? Não, esse de 9 volumes, não. Estava querendo comprar. Estava querendo. Mas, enfim, é um homem de uma cultura monumental, uma cultura literária, uma cultura filosófica, claro, uma cultura musical também, mas ele diz que é fundamental. Por que é tão importante? E na Idade Média havia o ensino da música nos estudos superiores. O mais elevado grau de instrução superior da Idade Média continha justamente música. E por quê? Antes de você entrar para estudar música no quadrivium, você tinha que passar pelo trivium, que daí vem inclusive a expressão trivial. Trivium, trivial, quer dizer, é o básico. Você tem que saber o básico para você acessar as ciências da natureza, ciências do cosmos, ciências do universo, que são quais? A aritmética, a geometria, né? Astronomia e música. E por que existe isso? Porque sabia-se na Idade Média já que a música tinha todas essas qualidades que nós estamos comentando aqui. Agora ninguém mais sabe nada, ninguém quer saber nada, ninguém estuda, ninguém tá nem aí. As coisas parecem que aparecem do nada, por osmose, e o estudo fica para trás. E nós vemos essa situação aterradora, onde um Paulo Freire é patrono da educação no Brasil, e as pessoas cada vez mais burras, mais despreparadas, incapazes de cumprir tarefas simples, coisas simples, não são capazes mais de juntar Léo com Creu. Então o Brasil está no fundo do poço, e eu creio piamente que sem uma educação musical de qualidade, o Brasil não vai sair do fundo do poço tão já. Então nós temos que começar a, primeiro, educar as nossas elites intelectuais, né? Claro, você tem que se educar, tem que aprofundar o seu conhecimento musical. Para isso que eu fundei o seminário de música, que é para aprofundar o conhecimento musical de pessoas que já têm algum estudo, já têm alguma instrução e que querem ser pessoas dedicadas à cultura, ao saber, ao conhecimento e ter alguma prática musical também. Já o nosso curso aqui no Terça Livre é um curso já mais para os jovens, né? Hoje mesmo gravei uma aula sobre vestibular, com conteúdos que são trabalhados no vestibular, de música, de artes, enfim, de história da arte, porque eu considero muito importante a formação musical para justamente o desenvolvimento da inteligência das pessoas. Para mim, que nasci já em uma família, graças a Deus, muito musical, meu pai ouvia comigo discos de música clássica desde muito pequeno, desde 1 ano, 2 anos de idade, eu já ouvia música clássica, já ouvia Mozart, já ouvia Beethoven. E então, para mim é impensável que uma família não trabalhe com música em casa, na educação dos filhos.
Para mim é uma coisa tão óbvia, às vezes eu falo isso, mas, nossa, mas para mim é tão óbvio, mas eu tenho que falar, porque muita gente não tá nem aí. Aliás, Alan, chama muita atenção os pais que hoje em dia delegam a educação dos filhos para terceiros, para quartos, para quintos, não estão nem aí, não quer nem saber o que o filho está aprendendo. Não acompanha o material didático, Não acompanha nada. Como são os professores, não acompanha como é a escola, qual é a via pedagógica que eles usam, nada, né? É uma coisa impressionante, porque o maior patrimônio que qualquer família tem é a educação dos filhos. Como que a pessoa está preocupada só em ganhar dinheiro, não quer saber o que o filho está aprendendo, não tem a capacidade de olhar o material didático, e a gente sabe, nesse MEC, Ministério da Educação Comunista, né? MEC, Ministério da Educação Comunista. Boa. E nós temos no MEC? Temos um bando de... Quando não são analfabetos, são agentes ideológicos, pervertidos, degenerados, que estão ali justamente porque fazem parte de algum grupo político da pior espécie, da pior categoria, e querem impor tudo que seu filho, sua filha, seu neto, sua neta vão aprender na escola. É uma situação absolutamente tenebrosa que nós vivemos hoje em termos de educação. A educação desse país precisa ser reconstruída do zero, não é exagero. Porque foi feita uma tábula rasa, essa mentalidade revolucionária de que é preciso destruir tudo que aconteceu antes para construir algo de novo. Esta é a essência da mentalidade revolucionária, certo? Que destruiu a educação no Brasil. Eu me lembro, Alan, quando eu era professor no Paraná, eu dei aula já em escola primária, escola secundária, faculdade, pós-graduação, dei aula em tudo. Uma vez eu fui fazer uma prova na cidade de Cascavel e tinha que... o conteúdo programático da prova eram os documentos curriculares da educação paranaense. Eu fui pegar aquilo lá, só Gramsci, citação de Gramsci, né? Bibliografia Gramsci, Foucault e Gramsci, né? Só os dois. Mas dentro do material didático, do material, nos parâmetros curriculares do Paraná, só dava Gramsci. Tá certo? Citações diretas. E você tem que conhecer aquilo, você tem que elogiar aquilo para você ser aprovado em algum concurso, alguma cátedra, enfim. Esse é o estado da nossa educação. Sim. Antigamente, eu ouvia falar, fulano é professor universitário, eu tinha maior respeito, maior admiração. Como é no Japão, os professores são muito respeitados, né? Agora, você vê um professor universitário no Brasil que tem que saber isso aí, que tem que ser um apologeta do gramscismo, do esquerdismo, do comunismo, salvo raras e heróicas exceções. Teve uma exceção mesmo, o meu orientador de doutorado era um professor das antigas, né? Das antigas. Era um filólogo. Isso que eu ia falar agora, que normalmente é formado em filosofia. Eu estava falando sobre isso, inclusive, nesse final de semana que eu fiquei lá na casa do Baca. A gente conversou muito sobre isso, sobre a unidade do conhecimento, ou seja, a unidade do real. Conseguir entender. Ele estava explicando para ele das divisões das matérias, né? Como que ficou assim. O homem hoje é capaz de ir para a Lua, mas não sabe argumentar racionalmente por que um feto é ser humano. O homem hoje, com essa diversidade de conhecimentos específicos, ele fica com uma cabeça deste tamanho, um corpo pequenininho, ou um corpo grandão e uma cabeça pequenininha. Ele fica tudo disforme, né? E realmente isso é um problema, né? Desculpa abrir esse parênteses aqui, mas de fato os professores mais antigos tinham essa unidade de conhecimento, né? Eles não eram mancos. Uma coisa é você não ser especialista em certos assuntos, mas o básico é necessário, né? Não, exatamente. Fica uma coisa realmente disforme, né? Disforme. E eu, por exemplo, um professor que não tenha cultura musical ou que não tenha cultura literária, a gente não pode nem chamar de professor, mas no caso do meu orientador, professor Paulo Gallenbeck, ele era filólogo, né? Estuda os textos clássicos da língua, enfim. Então, tive muitas aulas sobre a história da língua portuguesa, a história do latim, a história do francês com ele, porque meu doutorado foi na área de linguística, né? Então, é uma das raras exceções. Claro que há exceções, mas via de regra, o que eu conheço de professores absolutamente despreparados também,
é uma coisa terrível. E professores que perseguem alunos que têm crenças religiosas, enfim, porque está no script, né? Agora, eu penso justamente, Alan, que é preciso um esforço de conscientização sobre a necessidade de aquisição de cultura, porque é somente realmente através de uma complementação drástica do ensino formal, das opções que existem hoje no Brasil, é que as pessoas poderão ter alguma capacidade de entender a realidade. E a condição sine qua non para agir de uma maneira proveitosa a si mesmo e para a sociedade é você compreender a realidade que te rodeia, né? Então, é preciso complementar a formação. É preciso, é uma necessidade de primeira ordem. Não adianta você achar que vai resolver todos os problemas da sua vida primeiro e depois estudar, depois ficar inteligente. Não, tem que começar a estudar agora, né? E isso já está muito bem demonstrado. Foi falado pelo professor Olavo Carvalho em diversas circunstâncias, né? Nós somos alunos do professor Olavo também, e reconhecemos essa necessidade de aprofundar nossos conhecimentos de alta cultura, porque é daí que surge a compreensão. Se nós não compreendemos o que está acontecendo, nós agimos tateando no escuro, certo? Então, nós precisamos ter conhecimentos o mais amplos possível, que seja possível. De modo que a formação musical faz parte integrante desse currículo, né? Então, por isso que eu chamo muita atenção. Inclusive, Alan, eu fiquei um tempo sem trabalhar com pedagogia, fiquei bastante tempo sem dar aula, bastante tempo mesmo, né? Voltei ano passado porque detectei essa necessidade. Eu acho que existe um Brasil a ser refeito, a ser reconstruído, principalmente na educação. Por quê? Eu acho que as pessoas já estão começando, inclusive, a se dar conta de que títulos acadêmicos, títulos universitários, diploma de ensino médio não vale coisa nenhuma mais. Porque antigamente, você ter um diploma, isso abria muitas portas, né? Agora todo mundo tem diploma, e aí? Que portas que estão se abrindo? Pelo contrário, só estão se fechando, né? Porque nós temos aí 15 milhões de desempregados no Brasil, que são os números oficiais, deve ter muito mais. Sim, aumentou. Então, um diploma que... assumiram que aumentou, né, um pouco. É um pedaço de papel que não diz absolutamente nada. Eu trabalho em empresa e há muito tempo que eu faço seleção de candidatos também, né? Para algumas vagas, e eu pego currículos. Todo mundo tem ensino médio. Agora, você pede para escrever um texto de 4 laudas, não consegue. É incapaz. Ou escreve com 20 erros de português e um texto de 3 linhas. Tá certo? Não consegue se expressar, não consegue organizar o pensamento. Por conseguinte, não vai ter uma postura laboral que seja produtiva, né? Aliás, não sei se você conhece essa pesquisa, Alan, mas saiu uma pesquisa recentemente demonstrando que um funcionário, um trabalhador norte-americano produz o equivalente a 5 trabalhadores brasileiros, né? Mas como é possível? Como é possível uma coisa dessa, né? Quer dizer, o cara é 5 vezes mais forte, 5 vezes mais inteligente? Não, o método de ensino lá não é o mesmo daqui. Começar por aí, tá certo? Lá existem os problemas, mas, pelo amor de Deus, ninguém foi louco o suficiente de colocar o Paulo Freire lá, né? Tentaram. Tentaram? Sim, nos Estados Unidos tem o construtivismo lá, só que não teve muito sucesso. Eles colocaram outros nomes. Inclusive, eu tentei que lembrar qual é o nome que eles davam em inglês. Eu comentei uma vez com o Jeffrey Nyquist, e ele disse, inclusive, o nome dos autores americanos que estavam querendo, já estavam implantando dentro do ensino público o método desconstrutivista. É bem interessante ver a reação dos americanos com relação a isso. Porque os resultados foram tão baixos e todo mundo falou assim, tira essa porra daqui. Foi bem rápido, foi bem rápido. Se não me engano, foi na década de 80 ou 70 que eles estavam implementando, não durou nem um ano. Tem uma pergunta aqui do Fabrício, que ele perguntou, lá no início, quando você estava falando da importância da música, e ele perguntou assim, o estilo musical conta ou o problema são apenas as letras? Olha, é um todo, viu? É um todo. Até porque muitas vezes você escuta uma música e você nem entende a letra. Como, por exemplo, eu gosto muito de ópera italiana, né? Então, o italiano é uma língua
próxima do português. Porém, a ópera italiana é escrita num italiano meio antigo, meio arcaico, e há muitos dialetos também na Itália. Parece que só existe uma região na Itália onde não há dialetos, que é a região de Florença. Se não me engano, Florença ou Veneza agora. Né? Mas todas as outras regiões têm dialeto. Então, as óperas italianas do século XVIII, XIX, tem muitas palavras que fazem parte de dialetos regionais e também arcaísmos. A gente escuta aquilo, é belíssimo, é edificante, mas muitas palavras nós não entendemos. Claro que depois nós pegamos a letra, vamos pesquisar, e para quem canta ópera, para quem trabalha com ópera, tem que saber mesmo, mas o grosso do público escuta, não sabe o que está sendo falado, mas o próprio compositor, quando compõe a obra, inspirado no texto, consegue transmitir o sentimento daquele texto na obra musical. A ópera italiana é, como se sabe, o máximo exemplo do romantismo na música. Ultra-romantismo. Então, são melodias que falam de amor, que são muito ternas, muito agradáveis, muito palatáveis. E isso, então, independe da letra. Por outro lado, uma letra também degenerada depõe muito contra a música. Eu vou citar o exemplo das letras do Chico Buarque de Holanda, né? São letras que... A música dele já não é grandes coisas, né? Musicalmente, ele já é fraco. Sim. Mas as letras dele são tenebrosas. Tem uma música mesmo dele lá, que eu não lembro o nome, e graças a Deus não lembro como é a melodia também, porque se posso ficar na cabeça, eu acho terrível. Fica essas porcarias na cabeça. Mas que fica tirando sarro da família, né? Do marido, da mulher, do filho, do casal que se casa, enfim. O objetivo dele, como todo bom comunista, é a destruição da família, né? É a destruição do capitalismo, a destruição da cultura ocidental. Então, tem que fazer letras zombando da família. Então, são coisas. Às vezes as pessoas escutam isso de uma maneira, sabe, indiferente, e eu fico impressionado com o poder da mídia, né? O poder da mídia. O poder da mídia de expor essas porcarias, e todo mundo acha que é muito bom porque tá na mídia. Esses dias eu fui levar minha mãe numa consulta no médico, e tava passando aquele programa da Fátima Bernardes, né? Eu fico pensando, mas que coisa terrível as pessoas terem isso dentro de casa, né? Essa porcaria, esse lixo, essa coisa tóxica, pior do que uma contaminação atômica entrando dentro de casa, tá certo? E a exposição na televisão, infelizmente, faz com que as pessoas acreditem, dá credibilidade. Exato. Na TV. Isso é o maior mal que existe na atualidade, né? É a maior moléstia. Então, nós temos que expor, e o ideal seria uma mídia que expusesse apenas coisas positivas, edificantes, construtivas, assim como na música, tá certo? Então, a música tem que ter um mix, né? E nem toda música tem letra também, né? Tem as músicas sinfônicas, música instrumental, música de câmara, mas é preciso observar, sim, a qualidade, tanto musical quanto a qualidade das letras. Eu, por exemplo, desde a primeira vez que eu ouvi Brahma, a Vermille Vitae do Handel, eu tenho dificuldade de entender a letra, até mesmo porque eu nunca reconheço algumas palavras ali, mas acho que até o refrãozinho acho que dá até para entender, se não me engano. Brava Vermille Vitae, Brava Vermille Core. Lembra a letra depois. Mas ela fala por ti morro, por ti vivo. Deve ser algum dialeto italiano. Ele escreveu óperas em italiano, porque a Itália sempre foi, digamos assim, o centro, né, de produção da ópera, e muitos autores de outras línguas, compositores de outras línguas, escreviam em italiano. O próprio Mozart, né, que é um cara mais importante para a música do que Mozart, escreveu óperas italianas, Così fan tutti, Don Giovanni, enfim. Tem algumas óperas de Mozart em alemão, mas só no final da vida que ele escreveu. As principais são em italiano. E ele morava na Áustria, né? Então você vê, então, a importância da língua, da cultura, da cultura italiana na história da música. A hierarquização, se você puder falar, a gente está perto de terminar o Hangout, para não deixar muito longo, mas a hierarquização do ritmo, melodia e harmonia seria interessante falar um pouquinho também, né? Ah, sim, sim. Eu sempre falo sobre isso. Nós temos dentro, de uma maneira, digamos assim, mais simples, uma classificação, né, dos parâmetros musicais. Existem outros parâmetros, mas
para nós compreendermos de uma maneira mais simples e direta, sempre se costuma dividir esses 3 parâmetros básicos, são o ritmo, a harmonia e a melodia. Para que isso fique mais claro, o ritmo ele tem um forte componente corporal. Por quê? Porque eles respeitam a uma certa periodicidade. E nós temos ritmos no nosso corpo, temos a batida do coração, a velocidade com que nós andamos, com que nos movimentamos, com que falamos, com que respiramos. O ritmo faz parte do corpo, certo? Então o ritmo tem essa similaridade, essa analogia com o funcionamento do nosso corpo. Portanto, é um parâmetro que fala muito ao corpo. Já a harmonia, que é a ciência, digamos assim, da harmonização. A harmonia é quando você junta mais de um som em simultâneo e você tem uma harmonia, quer dizer, um funcionamento conjunto, simultâneo de sons que criam uma certa ambientação. E essa ambientação ela é mais, já tem um caráter um pouco mais intelectual, né? Porque você consegue discernir, tudo bem que é através dos sentidos, mas você consegue discernir a situação na qual você se encontra. Já a melodia, ela é estruturada, pode ser estruturada de uma maneira intuitiva, porém ela é muito mais racional, porque ela tem toda uma logicidade interna, tem uma direcionalidade, tem uma teleologia, ou seja, ela aponta para determinado lugar, né? Aponta para uma resolução, aponta para uma conclusão, para uma sensação auditiva. Então, ela tem um grau de elaboração muito mais, não vou dizer que é mais complexo, mas ele é multidimensional. Enquanto o ritmo ele é unidimensional, certo? Fala mais ao corpo. Mas na harmonia, na melodia tem ritmo, tem também, mas não são elementos que preponderam, né? Então, o ritmo, quando ele está e existe numa boa composição, é costume e tradição acreditar que deve haver um equilíbrio, né? O equilíbrio é um dos princípios da arte, um dos princípios da composição, um dos princípios da estética. O equilíbrio entre esses 3 parâmetros. Uma música que tem só harmonia também é muito chata. Uma música que tem só melodia, ela pode ser até interessante, mas não chega a criar todo um clima como uma música com harmonia e ritmo e com mais equilíbrio consegue criar. Já uma música que é por ritmo, ela é também desequilibrada, só que ela, além de ser desequilibrada, ela apela mais à corporalidade. Então, ela desperta reações corporais com muito mais intensidade do que uma música bem equilibrada entre melodia, ritmo e harmonia. De modo que as músicas muito rítmicas são também usadas como instrumentos de engenharia social para a modelagem de comportamentos. Ora, é óbvio, você veja, por exemplo, que todo mundo que escuta rock tem um comportamento parecido, todo mundo que escuta funk tem um comportamento parecido, todo mundo que escuta o reggae tem um comportamento parecido, ou se vestem roupas parecidas. Tem um ponto positivo também disso, né? Por exemplo, nas batalhas, eles usavam as marchas, né? Para ir para a batalha, inclusive até as músicas irlandesas que eu gosto. Quem quiser ouvir música irlandesa de qualidade, procure The Chieftains e... Qual da outra banda lá? Eu vou lembrar daqui a pouquinho. E aí, você tem nas músicas irlandesas um equilíbrio entre melodia, harmonia e ritmo, mas algumas vezes o ritmo é usado ali intencionalmente para coisas boas, né? Dá para se usar, né? Certo? Ou tô errado? Sim, não, tá, claro. Mas assim, o que eu disse é que dá para ser usado como modelagem comportamental, né? Aí, é claro, como toda técnica, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Toda técnica é neutra, né? Por exemplo, a bomba atômica ou a física quântica. A física quântica pode ser usada na medicina, mas também foi usada para a facção da bomba atômica. Sim. Que pode destruir a humanidade, enfim. É uma técnica, uma ciência. Como toda técnica, é neutra. Assim também, uma música que predomina, na qual predomina o ritmo, pode ser usada para o bem ou para o mal. No caso que você menciona da atividade militar, existe um outro aspecto que é o fato de a música ser uma arte do comando, né? Por quê? Porque por tudo isso que eu expliquei já aqui hoje, né? E por todo o conhecimento milenário da humanidade, a música influencia o comportamento. Por isso uma arte de comando, né?
Isso os gregos tinham muito claro, os romanos, os medievais. Agora, o que me chama a atenção é que, a partir do modernismo, o conhecimento da humanidade começa, ó, a decair. Né? E agora nós estamos realmente no fundo do poço. Graças a Deus, temos algumas exceções, né? Pessoas que estudam, mas o grosso mesmo, inclusive das elites universitárias, na verdade, assim, eu acho que a nossa era tecnológica democratizou a burrice, né? Antes a burrice ela era mais restrita, ela ficava mais afastada. Agora os burros estão aparecendo muito, né? Uma consequência. Os burros ganharam a permissão de ter perfil no Facebook, né? Isso. Não, assim, eu não tenho nada contra a pessoa ser burra, né? Eu só tenho contra a pessoa ser burra e ficar no lugar de quem é inteligente. Por exemplo, eu conheci muito professor, eu tenho dificuldade de chamar professor universitário, esse tipo de pessoa, né? Que é analfabeto, que é incapaz de escrever um texto de uma página, enfim. Conheço ainda pessoalmente pessoas assim, que você olha para a pessoa, não tem nem. Nossa, não poderia nem ser um limpador de chão de uma universidade. Né? Se a universidade fosse aquilo que era quando sua fundação, enfim. Eu não sei, mas eu tenho um respeito muito grande pela atividade do conhecimento, pela pedagogia, pela educação. Eu acho que a pessoa tem que ter uma sinceridade, né, nesse campo. Não adianta você fingir que é o que não é. Eu mesmo, eu acho que eu tenho que comer muito feijão para me tornar um bom professor. Porque o bom professor não é aquele que sabe, é aquele que consegue ensinar para os alunos, né? E sim, eu até sei algumas coisas, mas eu não sei se eu sei ensinar. Pelo menos, bom, tenho alunos que estão aprendendo bastante, então talvez eu saiba, mas eu tenho um respeito muito grande pelo conhecimento, pela atividade do professor, enfim, pela situação da educação. E falhou um pouquinho ali agora. O Dante falhou, lembra, daqui a pouquinho ele tá de volta, pessoal. Voltou aí, Dante? Eu tô ouvindo aqui, tá me ouvindo? Deu uma falha, sim, agora sim. Deu uma falha, deu uma pausazinha aí no final que você tava falando. Isso. Não, mas para resumir, eu tô dizendo que nesse meio, principalmente meio universitário, né, nós temos muito charlatanismo e um pessoal que está realmente preocupado apenas com o próprio umbigo e para isso fazem coro a essa voz dos movimentos revolucionários que transforma a educação em uma espécie de puxadinho das ideologias mais vagabundas que a humanidade já produziu. E no caso, o Brasil ecoa, infelizmente, as piores ideologias do mundo, né? Positivismo, é socialismo, é comunismo, é gramscismo. Todas essas porcarias ainda estão aqui influenciando corações e mentes. Eu acho que foi até você que postou esses dias aí alguma coisa sobre uma jovem que se suicidou, né? Pelo Instagram. Sim. Foi você, né? Foi, eu botei lá. Na verdade, enviaram para mim. Eu tava indo pro evento de São Paulo e a moça que mandou para mim, ela disse: ó, você vai estar com o Miguel Najib, mostra isso aqui para ele, né? Que era uma jovem que se suicidou, parece que o namorado dela também e os pais também. Olha que tragédia, porque começou a fazer uma universidade federal, né? Sim. Porque hoje a Universidade Federal virou panfletagem, né? Os livros e os artigos do professor, na verdade, é uma extensão partidária ou ideológica de uma linha política, política que ele segue, e só tem pedantismo, né, como doutorado. Só é doutor em pedantismo, não tem um doutorado de fato, né? Ele não é doutor em arte, ou seja, na ciência que ele estuda. Ele é simplesmente um doutor em pedância, em ser pedante, né? Eu quero agradecer aqui. Comunista. Sim. Quero agradecer aqui ao Hugo Cartacho, aqui. Muito obrigado pelo seu superchat aqui. Ele colaborou aqui com R$50 no superchat. Muito obrigado mesmo, Hugo. Agradecer o pessoal que está curtindo o vídeo, compartilhando. Nós estamos concluindo, infelizmente. Eu sei que o bate-papo dá vontade de ficar aqui horas e horas. Eu prometo, é culpa minha, né? Eu devo trazer mais o Dante para cá, para a gente poder bater um papo, até porque o conhecimento do Dante vocês já conhecem, né? Quem acompanhava na Rádio Vox sabe da envergadura intelectual desse maestro, né? Não é um professor de música, um maestro, né? Dante Mantovani, que temos a grande alegria de tê-lo tanto no terceiro curso, mas sobretudo como um grande amigo aí, e parceiro. Então, muito obrigado, Dante, e quem quiser ter as aulas com o professor, tá aqui, ó, aqui embaixo, ó, tercalivre.com.br/inscrical.
Se você tiver algum probleminha na hora de acessar o site, lembre-se de colocar o HTTPS 2.2 barras. Isso algumas pessoas estavam reclamando, estavam com dificuldade de acessar, é só o HTTPS, tá? Estava dando um probleminha lá, mas vocês podem acessar. Então você paga R$ 9,90, além de ter música, sem precisar de pagar pelos outros cursos, você também terá literatura com o professor Rafael Nogueira, você terá inglês com o professor Tamas, você terá francês com a professora Juliana Lorenzon, você terá aula de História do Brasil com o professor Guilherme Ferreira e aula de introdução, o primeiro módulo, né, de introdução à filosofia tomista comigo, e tantos outros cursos que ainda estão por vir, né? Então, iniciarão no mês que vem espanhol com a Zoe, e o professor, o senhor Sepúlveda, né, que estava participando no Boletim da Noite, também dará aulas conosco. E tem mais cursos vindo por aí, né? Quanto mais alunos tivermos, mais cursos a gente vai colocando lá. Nosso desejo é literalmente dizimar o MEC e as escolas, fazer com que os alunos só peguem o celular e o computador para estudar o Terça Livre Cursos e virar a banana aí para esses doutrinadores, e mais do que doutrinadores, né? Esses homens que realmente estão fazendo lavagem cerebral nos nossos jovens. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dante. Deus te abençoe muito, né? Obrigado, muito obrigado por tudo. Só gostaria de divulgar aqui que amanhã eu vou dar uma palestra sobre a obra do professor Olavo de Carvalho e em comparação com o compositor finlandês Jan Sibelius. Uma palestra aberta, gratuita, pelo meu seminário de música.org, tá? Na verdade, vai ser criada uma página dentro lá do meu site, seminariodemusica.org/palestra ao vivo. Mas lá no site, acessando, e aí no Facebook, depois eu vou compartilhar o link também. E essa palestra vai ser muito interessante, porque pesquisando a vida e obra deste compositor, que eu já conhecia há muitos anos, né? Já toquei, já regi muitas obras dele, encontrei muitas similaridades para o filósofo Olavo de Carvalho, orgulhosamente sou aluno, e estudei praticamente todos os livros dele também, assim como todas as obras do Sibelius, e há algumas similaridades notáveis. Então amanhã, a partir das 8 horas, aí pelo meu site, eu vou transmitir essa palestra, e vocês que estão nos acompanhando aqui hoje estão mais do que convidados para fazer parte, para entrar lá e comentar após a minha exposição. Eu vou abrir espaço para perguntas, assim como nós fizemos aqui hoje, tá certo? E peço que vocês, daqui a pouco eu vou colocar aí, inclusive, depois na fanpage minha, na fanpage aqui do Terça Livre, vou colocar esse banner para vocês também divulgarem, para trazer as pessoas que têm interesse, tanto na filosofia do professor Olavo, quanto na música de Sibelius, para poderem acompanhar essa transmissão, que eu garanto que vocês vão ter contato com informações muito interessantes, né? As similaridades que foram apontadas pelo Bruno Tolentino, que é aquele poeta amigo do professor Olavo, na introdução do livro O Jardim das Aflições, realmente estavam mais do que corretas. Então, amanhã eu vou aprofundar esse tema, tá? Vocês são meus convidados. Que horas que é? Só para confirmar. A partir das 20 horas, no meu site ali, seminariodemusica.org, tá certo? No meu canal do YouTube também vai ser transmitido, Dante Mantovani. Então, vocês podem acompanhar lá, e vai ser um prazer tê-los conosco, tá certo? Então, não tem, se você não gravou aí o link, a gente vai colocar aqui na descrição. E outra coisa, né? Amanhã também, quando der 8 horas, você pode ir lá na página do Terça Livre no Facebook, né? facebook.com/tercalivre, e nós colocaremos lá uma imagem para divulgação também, né? Assim como no Instagram e no Twitter. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Mais alguma coisinha? Não, só isso. Só agradecer você mesmo, pessoal do Terça Livre. É um prazer estar com vocês aqui e colaborar com o Terça Livre Cursos, que eu considero também a iniciativa pedagógica mais importante para a juventude do Brasil de hoje. Obrigado, professor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal se você ainda não está inscrito. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, que todos com Deus. Tchau, tchau.